Beleza. Pessoal, é o seguinte. Quando estava lá no quinto semestre, eu dei essa aula aqui para vocês, né? Eu botei para aparecer aqui. Quando estava no quinto semestre, dei essa aula para vocês, mais uma aula que eu atualizei. E agora vocês estão pegando o NEF lá no CIS, né? Ambulatório. Cada grupo vai rodar em torno de 4 a 5 vezes. Então, é importante ver de novo esse assunto e com as atualizações que eu coloquei, né? Então, o que a gente vai ver nesse módulo? É um módulo que ele tem... Deixa eu tentar só botar só meu rosto aqui, que eu não estou conseguindo. Então, esse é um módulo que ele tem nefro, uro, hemato e dermato, né? Então, eu estou na nefro, Ramon está na uro, Ariadne na hemato, e dermato, o professor Francisco, lá de Recife. A minha ementa, né, dos meus temas são esses, né? Para a primeira prova, a gente vai ter de tema atendimento a paciente com doença renal crônica hoje, né? Síndrome nefrítica, nefrótica, ITU, hiponatremia e hipernatremia. Então, para a primeira prova, vocês já viram o que de assunto comigo? Essa aula de ITU, né, que eu também atualizei ela, e a aula de hoje de DRC, que eu já atualizei. Então, eu sei que vocês já tiveram nefrítica e nefrótica na tutoria, mas é uma aula que eu vou dar para vocês. E sódio cai bastante em prova de residência e também em enfermaria, né? Vocês vão pegar próximo no internato, enfermaria, como é que faz uma correção de sódio, por que o paciente tem hiponatremia, hipernatremia. Então, a gente vai ver isso aqui. E para a próxima prova, né, de subs do potássio, aula de IRA, se já tiveram comigo também, mas a gente atualiza esse tema. Cólica nefrética, nefrolitíase também a gente atualiza. Uma aula interessante de gasometria, né, a gente vai abordar o distúrbio ácido-base em si, né, uma acidose metabólica respiratória, alcalose metabólica respiratória, causa, como corrige. E, por último, mecanismo de ação renal de medicamentos, né? Tipo, falar de furosemida, tiazídico, IECA, BRA, AINE, tudo isso, tá? Então, assim, vocês tiveram um pouco de nefro lá em semiologia de sistemas, agora é o nefro por completo. Uma nefro aplicada a muita prática clínica, né? Que vocês vão ver no internato. Então, não vou ficar cobrando assunto raro, que vocês não vão ver, não. Tudo isso aqui, tanto sódio como potássio, gasometria, vão estudar bastante em enfermaria e o resto também em ambulatório, tá? Qualquer dúvida pode falar. Se não me engano, a data da prova, a primeira data é de 4 a 14 de outubro, a outra é 28 de novembro a 10 de dezembro, não lembro bem, tá? Algo assim. Então, vou começar a aula, tá? De doença renal crônica, certo? Eu trago essa aula pelo Tratado de Nefro e também pelo Guia de Doença Renal Crônica, manual prático, tá? Quem quiser, eu passo o PDF para vocês. Porém, se baseiem na aula, gente. Não vou cobrar nada que não tenha na aula, numa prova, numa avaliação, e nem em ambulatório. Quem pega ambulatório quinta comigo, eu já passei aquele guia no ambulatório de nefro, tem bastante coisa da aula, é seguir aquilo, né? Então, vamos lá. Conceito de DRC, eu tenho que entender que eu tenho uma injúria renal aguda e eu tenho uma doença renal crônica, tá? Injúria renal aguda, o meu paciente não tem lesão renal previamente e ele desenvolveu abruptamente uma subida de ureia e creatinina, de escórias nitrogenadas, né? Ou redução da diurese. Já o meu paciente com doença renal crônica, ele vai tendo ao longo do tempo uma lesão renal e perda progressiva da função dos rins. Então, por exemplo, meu rim vem caindo 90%, 80%, 60%, e essa perda de função renal ele não consegue reverter, tá? A injúria renal aguda ele tem um tempo até 3 meses para reverter. Na DRC é uma perda irreversível. Aqueles glomérulos com disperosa, ele não volta atrás. Então, é considerado portador de doença renal crônica qualquer paciente, né, que tenha uma idade maior ou igual a 18 anos, que tenha por um período maior que 3 meses, o rim mantendo em termo leigo abaixo de 60%. Então, seria uma taxa de filtração glomerular menor que 60, tá? Só que quando eu vou explicar para o paciente, eu não fico falando, o senhor tem uma taxa de filtração glomerular menor que 40, menor que 30. A gente fala em termo leigo, né? Menor que 60%, tá? Ou um paciente que tem uma taxa maior que 60%, né?
e tem alguma lesão estrutural, uma hematúria, albuminúria ou um cisto renal, certo? Então, esse paciente também é classificado em doença renal crônica. Então, se por acaso você pegar um paciente com doença renal aguda, o cara permaneceu por mais que 3 meses, né, com alteração com rim menor que 60%, esse paciente já se encaixaria no paciente doente renal crônico, porque a gente sabe que o glomérulo, né, ele tem até 3 meses para ter a reversão daquela função. Então, é muito comum isso aqui. Eu pegar um paciente no consultório, aí o paciente vira e fala, doutor, como é que meu rim está 30%, 20% eu não sinto nada? Não é possível isso, né? Então, eu sempre falo, doença renal crônica não gera dor. Quando o rim dói, ele dói por uma infecção no trato urinário, por uma cólica nefrética, um cisto renal que, por exemplo, possa sofrer ruptura. Agora, doença renal crônica é uma doença silenciosa. O cara pode ter uma DRC estágio 3A, 3B e não sentir nada, tá? Mas essa pergunta é muito comum. Como é que meu rim não está funcionando e eu não sinto dor? É mais comum do que imagina. E essa dor lombadeira aqui seria por outros motivos, e não pela DRC, tá? Então, eu falei para vocês lá da classificação de DRC, mas uma coisa que eu sempre peço para quando você atender um paciente no ambulatório e pegar a creatina dele, é estadiar o paciente. Por quê? Dependendo do estadiamento do meu paciente, ele pode tomar determinado medicamento ou não, corrigir a dose de um remédio. Então, isso é importantíssimo. Então, essa classificação aqui de estágio zero, eu não concordo muito, tá? Porque pelo estágio zero aqui, qualquer um da gente é doente renal crônico. Ah, Rodrigo, isso é bom para você, né? Mais pacientes para você, é ótimo. Vai todo mundo passar no consultório comigo, porque qualquer um é doente renal crônico. Porque ela fala o seguinte, se seu rim tiver acima de 90% e você tiver um risco para DRC, então você é um paciente renal crônico. Obesidade é risco para DRC, dislipidemia hipertensão diabetes idade maior que 40 anos. Então, qualquer paciente em si, um ácido úrico aumentado é risco, porque qualquer paciente pode se encaixar em DRC. Por isso que eu não concordo muito com esse DRC estágio zero, né? Eu concordo com a DRC aqui de 1 a 5. Como é que seria o DRC para o estágio 1, por exemplo? O cara tem um rim maior que 90%, porém tem alguma lesão estrutural, uma albuminúria, uma hematúria, um cisto renal, e aí começa estágio 2, 60 a 89, estágio 3A, 45 a 59, 3B, 30 a 44, 4, 15 a 29, e uma doença renal crônica terminal, seria classe funcional 5, quando o rim está menor que 15%. Então, gente, mais ou menos aqui, ó, até o rim estar 30%, é muito difícil o paciente classificar. Se eu te falo, renal crônico é silencioso. Se você não fizer exame constantemente, você pode nem descobrir que sua função renal está alterada e vai seguindo, tá? Essa classificação de zero aqui, eu não concordo muito, eu não sigo ela. Eu sigo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ao longo da aula a gente vai falando dela, tá? Então, eu não concordo com esse grupo de risco para DRC. E aí, quais são as principais causas que levam o paciente a ter doença renal crônica, tá? Batido, hipertensão e diabetes. Então, no Brasil, a principal causa de doença renal crônica é hipertensão. Nos Estados Unidos, a diabetes. Por que que no Brasil a hipertensão é mais comum e não a diabetes? Porque é muito mais fácil medir uma pressão arterial do que medir uma glicemia capilar. Nos Estados Unidos, por ele ter um serviço de saúde mais avançado, eles começam a medir glicemia capilar em muita gente e descobrem muita diabetes. No Brasil, não, tem muita diabetes subdiagnosticada e a hipertensão passa a ter, né, uma porcentagem maior em referência a diabetes para DRC. Então, tá aqui, ó. Em 2010, 35% dos pacientes tiveram DRC por causa de hipertensão, tá? E diabetes em torno de 29%. Já nos Estados Unidos, isso muda, né? Vira ao contrário. Diabetes é mais comum, hipertensão é menos comum. Terceira causa, uma glomerulonefrite crônica. Uma pielonefrite crônica, paciente tem muita infecção urinária de repetição, pode levar a DRC, né? Ter cuidado com isso. Quase 8%. Doença renal policística, 5%. E lúpus, 2%, tá? Aqui um dado mais atual, em 2013, hipertensão 35%, diabetes 30%. Só para elucidar isso aí, vocês saberem a etiologia, tá? E como é que está a incidência da doença renal crônica atualmente, né? É um número muito expressivo. Mais de 15 milhões de brasileiros
apresenta uma taxa de filtração glomerular menor que 60%, né? Então, você bota aí, hoje já vai para quase 20 milhões, né? 20 milhões de brasileiros têm um rim funcionando menor que 60%. Então, é muito paciente, mas por causa de quê? Tem subido cada vez mais o número de pacientes hipertenso, dislipidêmico, diabético, pelo ritmo de vida que a gente vive hoje em dia, né? Sem dormir direito, sedentarismo, sobrepeso, alimentação ruim. Então, tudo isso aí influencia no rim, tá? E mais de 100 mil pacientes em terapia renal substitutiva, né? A maioria hemodiálise. Então, é muito paciente fazendo hemodiálise. Hoje, esse número, por exemplo, bate já de 110 mil, 120 mil, tá? É muito paciente realmente precisando fazer hemodiálise, porque o transplante renal não é algo tão acessível no Brasil. Para sair, reduziu cada vez mais o número de doadores, tinha até mais campanhas para doação, hoje em dia tem menos, né? Então, aqui em 2013, eu tinha um número de 100 mil pacientes em hemodiálise, tá? Aí, beleza. Meu paciente, você está lá no CIS, começou a atender um paciente com doença renal crônica. Aí, o paciente seu, você começou a avaliar, o cara é doente renal crônico, estágio 4, 3 ou 2. Você vai avaliar, é muito comum ele falar bem assim, doutor, não vai passar nenhum remédio para o meu rim? Aí você vai explicar para ele, senhor, não existe nenhum remédio para o rim, porque realmente não existe um remédio que eu vou lá e faço o rim funcionar. Se existisse esse remédio, não tinha nefrologia, né? Qualquer médico passaria um remédio para o rim e pronto, o rim voltaria a funcionar. Então, quando eu tenho doença renal crônica, eu tenho que controlar várias coisas para poder o rim controlar. Eu não controlo só o rim, né? Então, existem os fatores de risco onde eu vou controlar para a doença renal crônica não progredir. É controlar a hipertensão, controlar a proteinúria, controlar a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, uma anemia, dislipidemia, ácido úrico, diabetes, obesidade. Então, entendam, não existe remédio para o rim, tá? Eu controlo outras coisas, diante disso eu vou controlar o meu rim, tá? O paciente, muitas vezes, é difícil ele entender isso, né? Entender que, foi no médico de rim, o cara não passou nenhum remédio. O cara só passou remédio para diabetes, para pressão. Só que ele não consegue entender que aquele remédio que eu passei para diabetes, para pressão, é para controlar a parte renal, certo? E uma coisa muito importante aqui, que eu vou até falar um pouco mais para frente, né? É controlar a proteinúria, porque eu sei que meu paciente pode ter uma função renal normal, mas está perdendo a proteína. Esse paciente que perde a proteína, no futuro, ele vai ter uma doença renal crônica, né? Tanto que nessa classificação aqui, que é a mais correta de tratado de nefro, ele não traz o classe 0, né? Tá vendo aqui 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Além de estagiar pela taxa de filtração glomerular, ele também traz uma proteinúria, né? Que é que ele fala, se uma paciente tiver um clearance maior que 90, que é normal, mas se ele tiver uma albuminúria maior que 300 miligramas, ele tem um risco alto de ter uma doença renal crônica, apenas pela albuminúria, por mais que ele seja o rim funcionando normal, tá? Eu vou falar disso já já, tá? E aí você pode me perguntar, sim, Rodrigo, você falou muito em estadiar a doença renal crônica, né? De ver que estágio o paciente está, vou ver a progressão dele. Mas como é que eu sei como é que o rim do paciente funciona? O que é que eu vou pedir para ele para realmente avaliar a função renal do paciente? Então, existem os marcadores endógenos da taxa de filtração glomerular. São exames que eu peço para ver se aquele rim realmente está funcionante, né? Está bem, está ruim. Creatinina sérica, o clearance de creatina e a cistatina C, tá? São exames que estão disponíveis mais facilmente, tirando a cistatina C, que é algo que eu não peço, mas que vão te ajudar muito no seu ambulatório. Não só de nefro, mas se for fazer clínica, PSF, cardio, endócrino, está muito associado, certo? Vou começar pela creatinina. Então, é um exame fácil, barato, bem acessível. Então, não tem como você atender qualquer paciente que não pedir uma creatina para ele, não pedir uma função renal. O livro vai te falar que o uso isolado da creatinina não é recomendado devido a diversos fatores que influenciam essa concentração plasmática. Ele vai te induzir a falar que a creatina não é tão boa, tá? Mas ela é muito boa, sim, porque ela é muito acessível. Mas vamos lá, já que o livro quer falar isso, vamos falar por que ela tem falhas, a dosagem de creatinina. Porque ela varia com sexo,
né? Pode variar de homem para mulher, varia com a idade, tamanho do indivíduo, beleza? Só que para o sexo, a gente faz uma correção da dose, né? No cálculo que a gente faz. Ela pode também variar com músculo. O paciente mais musculoso tem a creatina mais alta. Concordo, mas também não seria essa variação absurda, tá? Então, assim, o livro te induz realmente a falar que não é muito bom, mas a gente utiliza muito na prática clínica, certo? Ele fala que quanto maior musculoso o paciente, maior a creatinina. Se tem pouca massa muscular, menor. Concordo, mas tem que ser algo muito discrepante, tá? Outra informação importante. A creatina, né, ela é proveniente da carne que o paciente come, certo? E ela é convertida em creatinina. E disso tudo que é convertido, é responsável por 30% da creatina excretada. Então, quanto mais carne vermelha o paciente comer, mais vai aumentar a creatinina. Mas isso não é ruim, pelo contrário. Se eu sei que meu paciente está aumentando a creatinina e ele consome muita carne vermelha, tá aí a causa para ele estar piorando a função renal. Eu peço para ele reduzir a carne vermelha. Por isso que a carne vermelha é o grande vilão do rim, né? Vocês já viram lá, por exemplo, nefrolitíase, o paciente para formar cálculo está totalmente ligado ao consumo de carne vermelha, assim como também a doença renal crônica, tá? E por que que ela é boa? Por que que eu gosto tanto dela, né? É fácil de ser dosada, tem um baixo custo e é disponível em qualquer laboratório. Ele aqui bota quase todos, mas não tem um laboratório que não tenha creatinina, né? É muito fácil, você pede o creatina agora, no máximo 2 horas sai o resultado. Então é bem tranquilo isso aí, tá? Então, na prática clínica, peça sim a creatinina, certo? Aqui é só para falar que, de acordo com a creatinina, a gente consegue. A gente sabe o seguinte: quanto maior a creatinina, menor a taxa de filtração glomerular. Então, se o seu paciente está subindo creatinina, ele está piorando a função renal, tá? Essa tabela até traz aqui, né, para você, de acordo com a creatinina, você consegue estimar a taxa de filtração, mas isso aqui não vá por isso. Isso depende da idade do paciente. Outro exame laboratorial, a cistatina C, tá? É um exame que eu não vou nem entrar muito, certo? Porque é um exame que a gente quase não pede, é um exame caro, é um exame que eu não, na prática clínica, não fico pedindo, porque ele é caro e não está disponível universalmente, tá? É um marcador bom, muito bom, principalmente no estágio inicial do DRC, mas a gente não fica pedindo, tá? E aí vem o exame de clearance de creatinina, que é um exame que realmente eu vou ver a taxa que meu rim funciona, né? A porcentagem renal. Então, se eu pego a creatinina, eu vou explicar já já para vocês que eu faço a conta, que eu consigo estimar a porcentagem renal. Esse exame aqui, não. Eu solicito o clearance de creatinina e vem exatamente o resultado que eu quero, tá? É um exame de urina 24 horas, onde o paciente fica o dia todo urinando, né? Fazendo xixi num pote. Esse pote eu guardo no isopor com gelo na geladeira. E, mediante isso, o laboratório faz um cálculo e vai sair o resultado. Tá aqui, ó. O clearance de creatinina, né? A depuração foi de 95% nesse paciente. Então, quando vier o resultado, eu sei que meu paciente funciona, os rins dele funcionam 95%, tá? Ele é bom? É muito bom, mas os pacientes não gostam de fazer, porque tem que ficar o dia todo urinando e guardando. Às vezes bota na geladeira, né? Alguém pode beber, cuidado, coloque lá um papel urina, para ninguém tomar aquela urina, certo? O que que eu oriento? Fazer esse xixi no domingo, ficar em casa. Não adianta fazer de trabalho, porque não vai fazer bem feito. E se ficar fora do isopor com gelo da geladeira, também não vai funcionar, tá? Então, o exame que eu sempre peço, o clearance de creatinina, tá? Beleza. E aí, e aí, se seu paciente, por exemplo, é um idoso que não consegue colher aquele exame de urina 24 horas, ou se ele acha ruim colher o exame de urina 24 horas, você pode estimar a porcentagem renal baseado no valor de creatinina, mediante algumas contas, tá? Então, você viu o seguinte, vou voltar aqui. Esse 95% aqui foi o exame que me deu. Eu pedi o exame lá, da urina 24 horas, já viu o resultado. O rim do paciente funciona 95%. Aqui não. Aqui eu vou pegar o valor de creatinina, vou fazer uma conta e eu vou estimar a porcentagem que o rim funciona. Eu tenho 3 contas: Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI. A mais fácil de utilizar, seja na enfermaria, ou seja em qualquer local, é Cockcroft-Gault.
que é uma conta fácil de fazer, tá? O livro até fala que após surgir novas equações, SOS não é mais recomendado, mas a gente utiliza bastante ainda. Tem MDRD, que não é tão boa, porque o estudo não pegou pacientes diabéticos, idosos, transplantado renal, e a melhor é CKD-PI. Mas CKD-PI é uma conta muito difícil de fazer. Ninguém vai parar e ficar fazendo essa conta, tá? Por isso que eu digo, o que nós utilizamos hoje é essa conta aqui, Cockcroft-Gault. 140 menos a idade, vezes o peso, sobre creatina V72. E multiplicar por 0,85 se for mulher. É uma conta muito fácil, não tem segredo. Pegou o paciente lá no CIS, pega a creatina dele, pede a idade, pede o peso e calcula o Cockcroft-Gault, tá? O MDRD eu não uso. CKD-PI, conta dificílima, ninguém vai parar para fazer isso aqui, né? 141 vezes nem sei o que é isso, sobre K vezes 1. Então, ninguém vai parar para fazer isso aí, tá? Não falem que eu falei, certo? Não vou colocar isso aqui na gravação, mas tem um aplicativo chamado NephroCalc, você pode baixar ele, que tá lá, CKD-PI, MDRD, Cockcroft-Gault, tá? Não falem que eu falei, façam Cockcroft na prática, certo? E você clica lá, clica no CKD-PI, clica no Cockcroft-Gault, bem fácil. CKD-PI, você bota a creatina, bota a idade do paciente, bota o gênero e a raça, já sai o valor da porcentagem renal. Cockcroft, mesma coisa. Você vai botar também o peso, tá? Ó, não baixem o aplicativo, é só para mostrar o exemplo, tá? Façam a conta, de preferência, Cockcroft Gauss, tá? Mas se um dia quiser, quando formar, quiser baixar, pode baixar. Agora não, tá? Então vamos lá, por exemplo, um caso clínico, né? Vou usar o Cockcroft Gauss. Era um paciente masculino, 55 anos, pesava 70 quilos. E a sua creatina sérica que eu pedi veio 1,8. Olha as informações então, né? Homem, 55 anos, 70 quilos, 1,8. Vou jogar isso na fórmula, né? Nessa fórmula aqui. Então, ó, 140 menos a idade, vezes o peso, sobre creatina vezes 72. Deu quanto? 45,91. Arredondando, meu paciente tem uma taxa de filtração glomerular estimada em 46%. Então, o clearance de creatina no paciente deu 46, tá? Estaria no estágio Q 3A. Então, só pelo valor de creatina, já estadiei a doença renal crônica do meu paciente, tá? E se fosse mulher? Se fosse mulher, eu teria que multiplicar o valor final por 0,85. Então, esse valor que deu aqui, 45,91, multiplicaria por 0,85, daria o quê? 39%. Então, olha isso. Se fosse masculino, eu passo a ser estágio 3A. Se fosse mulher, estágio 3B. Rodrigo, por que é importante isso? 3A, 3B, de acordo com medicação, né? Tem alguns pacientes, por exemplo, que eu corrijo a dose de hipoglicemia antes de acordo com a classe. A glibenclamida, né? O Dalnil, eu não posso utilizar se o paciente for de 3A para baixo. A metformina, se ele estiver no estágio 3, eu corrijo a dose para metade e do 4 para baixo eu tiro, né? O IECA, quando está abaixo de 30%, eu considero tirar, né? Então, é bem importante essa parte aí de estadiar. Então, sempre que você pegar um paciente, sempre estadie a doença renal crônica desse paciente, tá? Aqui só para explicar que tem laboratório que solta assim, ó. Paciente com a creatina 1,22, ele já faz a conta lá, já te joga estimado, né? Função renal estimada, caso seja não negro, 85%. Mas esqueçam isso, esqueçam o aplicativo e façam Cockcroft Gault na prática que eu vou cobrar, tá? E aí é um marcador exógeno de taxa de filtração glomerular, que é a inulina, é usada mais para estudos, você tem que infundir no paciente na veia, que vai ser na urina, você mede no plasma, mede na urina, é bem complexo, isso é usado só para estudo científico, tá? Então, beleza. Vou só falar essa parte aqui e dar uma pausinha para perguntas. Então, eu já falei para vocês, a DRC não dói. Então, quando eu falo principais sinais e sintomas da DRC, eu não estou falando de dor, certo? E nem da doença em si. Eu falo de complicações que o paciente pode ter com a DRC que possa gerar sinal e sintoma. Se o cara for hipertenso descontrolado, pode gerar edema, né? Uma cefaleia por causa disso. Se ele tiver anemia, pode gerar fraqueza, astenia, palidez.
Ele pode ter uma fragilidade óssea por causa desse mineral óssea, né? Então, tudo que ele tiver é secundário a complicações da DRC. Mas a DRC em si é difícil apresentar sintomas, a não ser que o paciente tenha um quadro de síndrome urêmica, né? Uma uremia, que aparece... O que é a uremia? Quando você ouvir falar de azotemia é aumento de ureia e creatina no sangue. Se por acaso esse aumento de ureia e creatina for associado a sintomas, isso chama de uremia. Então, azotemia, apenas aumento de escórias. Uremia, aumento de escórias associado a sintomas. Geralmente, isso acontece quando o rim do cara está parando de funcionar. Doença renal crônica terminal, estágio 5, tá? Então, se você pensa o seguinte, escórias nitrogenadas são coisas que eu vou jogar para fora do corpo que não prestam. Se por acaso meu rim não funciona, eu começo a reter isso, então tudo que eu retenho que é ruim, que é lixo, vai gerar sintomas. O que vai gerar? Náuseas, vômitos, soluço, diarreia, dor abdominal, confusão mental. São coisas ruins que eu estou retendo no meu corpo. Mas isso aí quando o rim está parando de funcionar. Então, até aqui, ó, estágio 4, o paciente não vai ter sintomas de uremia. Uremia é o paciente ter doença renal crônica terminal por causa de acúmulo de escórias nitrogenadas que o rim não está funcionando. Então, você pegar um paciente com creatinúria estourada, 8 de creatinina, 200 e tanto de ureia, com esses sintomas, isso é uremia, indicação absoluta de hemodiálise, tá? São esses sintomas aí, correto? E aqui, algum método, né? Terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal. Isso seria uma aula bem complexa falar de cada um, mas só para falar, por exemplo, se o paciente ele for diabético, eu indico hemodiálise quando o rim está funcionando menor que 15%. Se ele for não diabético, eu indico hemodiálise quando o rim está funcionando menor que 10%. Então, se, por exemplo, seu paciente não é diabético, vem lá em janeiro com rim 18%, maio foi para 13%, aí em junho foi para 8%, esse paciente já entrou na fase de indicação de hemodiálise. Aí você indica hemodiálise para ele e ele vai começar o programa de hemodiálise e faz hemodiálise para a vida toda, tá? Se for em diabético, o rim já abaixo de 15% está indicado hemodiálise. A hemodiálise é uma máquina, né? Esse capilar aqui é o rim artificial, é o filtro, né? Então, isso aqui é uma fístula arteriovenosa, são duas agulhas aqui, uma agulha que vai puxar o sangue, vai para essa máquina, a máquina limpa o sangue e devolve o sangue para o paciente limpo, tá? É desse jeito. O paciente tem que ir para um centro de hemodiálise 3 vezes na semana, tipo segunda, quarta, sexta, e fica lá durante 4 horas, né? Então, algo bem ruim, cansativo para o paciente. E assim, na região aqui, tem hemodiálise aqui e abriu agora na Lapa. Então, se o cara mora lá, sei lá, Paratinga, Morpará, o cara tem que rodar 300 quilômetros 3 vezes por semana para vir fazer hemodiálise e mais 300 para voltar. Então, é algo bem cansativo para o paciente, né? Isso aqui é uma fístula arteriovenosa, né? Que é quando liga uma artéria na veia. Isso é um acesso definitivo para hemodiálise. Ou ele pode fazer hemodiálise com um catéter, né? Que é um acesso provisório. Quando a pessoa não tem fístula, a gente passa o catéter. Tem uma via venosa, uma via arterial. O sangue está passando aqui no vaso, né? Tem uns buraquinhos aqui do lado que vai puxar o sangue. Esse sangue vai para a máquina e é devolvido pela via venosa lá na frente, o sangue limpo, certo? Eu posso colocar esse catéter jugular, subclávia, femoral, mas entendo que ele é um acesso provisório, porque ele pode infeccionar, tá? E o paciente vai para casa com ele desse jeito aí, isso é um meio de infecção, né? Então, 20 dias, um mês pode infeccionar. For femoral, uma semana infecciona, tá? Então, a diálise mais cômoda é a diálise peritoneal, onde o paciente faz em casa com essa máquina, tá? Então, é um catéter que fica lá na barriga, o paciente vai dormir, liga a máquina, 8 horas a máquina desliga e não precisa ir até o centro. É um procedimento bom? Muito bom, mas tem suas indicações. O paciente tem que urinar ainda, nem seja pouco, tem que ter laje em casa, um cômodo só para ele, ser esclarecido, tem várias coisas, tá? Porque se não tivesse isso aí, todo mundo faria peritoneal, seria ótimo. E também o SUS não cobra essa máquina, só convênio. Ainda tem isso, né? Que é bem cômodo. O paciente está lá, fica fazendo diálise peritoneal em casa, não tem que ir até o centro, tá? Ele tem treinamento para isso, tá?
Vou dar a primeira pausa aí para quem quiser fazer alguma pergunta, para a gente ir para a parte de estratégia de proteção renal. Rodrigo, não é nem uma pergunta sobre o conteúdo, é sobre a paciente que estava com uremia. Ela foi no outro dia? A Dilos Eduardo, né? Uhum. Me ligou. Aí mandou mensagem, né? A ureia subiu para 150, a creatina para 2,5. Aí o que é que eu falei? Geralmente, uma ureia para dar uremia é acima de 200. Mas no idoso, na teoria, uma ureia mais baixa pode dar uremia. E ela tinha aqueles sintomas clássicos, né? Náusea, soluço esporádico, diarreia. Aí eu orientei ela que ela tinha que ir na UPA, internar, para referenciar para cá para fazer hemodiálise. Só que como ela tem 84 anos, se não me engano, eles não estão querendo muito fazer hemodiálise nela, sabe? Mas não tem outro jeito, Uhum. tem que fazer. Ela tinha um pouco de sintomas bem clássicos ali, né? E ela continua com esses sintomas. Acho que é Guiomar o nome dela. Uhum. Né? Obrigada. Mas ela entrou em contato comigo, eu falei com ela. Aí eu falei para ela, se ela não quiser internar lá, pelo menos ela vem aqui na consulta, aqui na fase, que a gente revê ela. Ou nessa quinta, ou na outra. Então, beleza. Aí eu vou entrar um pouco agora nas estratégias para eu proteger o meu rim, né? Como eu falei para vocês, não tem algum medicamento que eu vou lá e salve o rim. Se tivesse, não existia nefrologia, todo mundo ia passar esse remédio, ia ser muito fácil. Então, tem algumas estratégias para proteger o meu rim, tá? O manual prático de DRT, ele fala o seguinte, aqui são MEV, né? Mudanças de vida. É reduzir peso, faz atividade física, reduzir o álcool, consumo de sal, beleza. Mas essa parte aqui, ela meio que tem muito combinado com o tratar de nefro, que é você controlar a pressão, reduzir proteína, dislipidemia, tabagismo, glicemia, tá? É isso que eu vou entrar para explicar para vocês como é que a gente consegue melhorar o rim do paciente. Entendam. Primeira coisa que eu falo na consulta do paciente doente renal crônico. Eu não vou levar o rim dele de 30% para 90%. Não tem como. Vocês viram na definição que é uma doença irreversível, tá? Eu consigo pegar esse rim dele e se eu estabilizar o rim já é ótimo. Se o cara é 30% e não baixou mais, ótimo. Mas se eu levar de 30 para 40, para 50, é uma vitória grande, tá? Porque o quê? Ao longo da vida, a tendência é esse rim baixando. A gente não quer que ele baixe, tá? Então, principal coisa é isso aqui, né? Vamos lá, voltar à fisiologia renal. Então, eu preciso, mandatoriamente, ter o controle da pressão arterial do meu paciente e ter o controle do sistema renina-angiotensina-aldosterona para melhorar a proteinúria do paciente, tá? Então, se meu paciente está aqui o glomérulo dele, tá? Por acaso esse paciente começar a chegar uma pressão muito forte nele, né? O que que vai acontecer? Essa pressão muito, o cara tem uma pressão assim 12 por 8, tá vindo na arteríola aferente aqui, é uma pressão normal. Uma pressão 20 por 10 vai começar a martelar esse meu glomérulo, tá? Essa martelada que vai dando no meu glomérulo, chegando aquele sangue excessivo, isso é muito ruim, tá? Por quê? Nessa arteríola eferente, uma pressão muito grande gerada aqui na cápsula de Bowman, aqui no meu glomérulo, vai fazer esses podócitos, né? Aqui são os pedicelos, os podócitos, começar a criar lesão. Então, vou começar a criar abertura nessas fendas podocitárias. E aí, coisas que não eram para perder começam a ser perdidas, principalmente quem proteinúria. Então, uma pressão muito alta que vem chegando aqui no glomérulo vai gerando lesão aqui dentro, tá? Uma lesão podocitária e o paciente vai perdendo proteína. E essa perda de proteína vai fazer ao longo do tempo o meu paciente perder a função renal. Então, o paciente que não tem uma pressão bem controlada, esse paciente vai perder a função renal no futuro. Tá? Então, eu tenho que ter esse controle para que essa proteína que chega aqui no glomérulo, tá? Não passe para o tubo, certo? Então, o controle da proteinúria, tá? Aqui só explicando, arteriola aferente, chega na proteinúria, quanto mais alta a pressão, mais eu causo lesão nos podócitos, tá? E se meu paciente, por acaso, está chegando a uma pressão muito alta, está aqui no glomérulo, uma pressão muito alta, além de baixar a pressão, eu tenho que desafogar esse glomérulo. Como é que eu desafogo? Eu desafogando a saída dele, que é exatamente a arteríola eferente. Entendam?
está chegando uma pressão muito grande pela aferente, ele está muito sobrecarregado, eu tenho que dar um medicamento que desafoga, que sai. Está aqui, ó, meu glomérulo, pressão muito forte. Se eu pegar o meu glomérulo e dilatar a eferente que sai, eu desafogo meu glomérulo. Então, que medicamento que eu vou conseguir fazer isso? Além de controlar a pressão, desafogar, abrir a eferente que sai. Um remédio que eu falo sempre, que é um remédio que faz vasodilatação da eferente, que é o losartan e o enalapril. Por isso que eles são medicamentos nefroprotetores, porque quando eu tenho uma pressão muito grande chegando no rim, ele consegue fazer vasodilatação da eferente. Porque quem faz vasoconstrição aqui é a angiotensina 2. Então, se eu bloquear a angiotensina 2, que faz vasoconstrição, eu vasodilato. Então, eu desafogo o meu glomérulo, tá? Medicamento nefroprotetor, losartan e enalapril, tá? Porque, ó, então aqui a arteríola aferente é porque é como se fosse um sistema hidráulico, né? Arteríola aferente, glomérulo e arteríola eferente. Se por acaso isso aqui está chegando muito sangue e isso aqui está sobrecarregado, para não sobrecarregar isso aqui, eu tenho que abrir aqui sai, abrir realmente a torneira. Quem que eu vou abrir? Eu vou ter que bloquear uma substância vasoconstritora com losartan, tá? Então ele age aqui, ó, bloqueando a angiotensina 2. E se eu bloquear também o captopril, o enalapril, eu também não libero a angiotensina 2, também faço vasodilatação da eferente, tá? Então, medicamento muito bom para eu controlar essa parte renal é o enalapril, captopril e losartan. Com isso, se eu controlar a proteinúria, eu reduzo o risco do paciente, né, em ter doença renal crônica, certo? Por isso que losartan é aconselhado para isso. Então, tá aqui, ó, medicamentos de uso, tanto para eu controlar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, como para hipertensão arterial, uso de Ecobra. Todo paciente hipertenso que tem DRC, medicamento de escolha para iniciar losartan. Rodrigo, por que você não inicia tanto enalapril ou losartan? Ou captopril? Porque se lembre que quando eu inicio o captopril e enalapril e eu bloqueio a ECA, eu libero mais bradicina, acumula bradicina no organismo. Esse acúmulo de bradicina dá o quê? Tosse, prurido, angioedema. Então, só por efeito colateral, eu prefiro iniciar o losartan. Só por isso. Mas os dois são muito bons, tá? E como é que eu vou fazer o controle da pressão arterial, né? Com curva pressórica. Aí vem uma pergunta que eu fiz quinta-feira passada para o grupo que estava comigo, né? Que o pessoal assim, ficou até um pouco em dúvida na resposta. Isso aqui, gente, é uma curva pressórica, mas ela pode ser tanto MRPA como AMPA, certo? Não é um mapa. O mapa é aquele aparelho onde o paciente vai e coloca, fica 24 horas com ele, a cada 15 minutos ele mede a pressão, o cardiologista vai lá, pega o software, bota no computador e vê toda a pressão do dia, no sono, na vigília, tá? O MRPA e o AMPA são parecidos, mas são diferentes. Por quê? Vamos lá. Olha esse quadradinho de baixo. AMPA é o paciente pegar o aparelho automático digital, colocar no pulso no braço, ele medir e ele anotar. Isso é AMPA. Ele não obedece nenhum protocolo, né, pré-estabelecido e não é validado. Ele está na diretriz, mas não é mais confiável. MRPA é o paciente também anotar a medição no papel, porém, alguém medir para ele manualmente. Então, são coisas diferentes. Tanto o MRPA como o AMPA, você vai anotar no papel. Porém, o AMPA, o paciente mede automaticamente e anota. MRPA, o paciente vai no posto, na farmácia, alguém mede e anota, tá? Então, não confunda. E mapa é aquele aparelho que o paciente fica 24 horas com ele, tá? Então, é muito comum as pessoas confundirem isso. Esse trecho aqui está na diretriz 2020 de hipertensão arterial, tá? Quem não leu, vale a pena dar uma lida, que mudou um pouco o critério de classificação, né, de hipertensão. Só para complicar agora, existe a pressão arterial ótima, né, que é uma menor que 12/8. Aí tem uma pressão normal, tem uma pressão elevada, que é pré-hipertensão. Só para complicar, tá? E aí, algumas recomendações, você já sabe, né? Individualizar o tratamento para cada paciente, fazer uma MEV, né? Dieta, atividade física. E eu entro nisso aqui, ó. Associação medicamentosa com diurético.
Então, ele fala o seguinte, se você iniciou o primeiro medicamento, que é um IE cobrar, não melhorou, você associar um segundo, de preferência um diurético. Por que aqui na DRC ele dá preferência ao diurético? Porque o paciente doente renal crônica, quando ele vai perdendo a função, isso ao longo do tempo, tá? Ele tende a ter uma redução da diurese, então vai ter um edema. Então, o diurético seria benéfico, tá? Então, além de atingir a meta pressórica, você controla também o edema do paciente. Então, ele fala que você iniciou lá o ARA2, losartan ou enalapril. Não controlou, você considera iniciar um diurético, tiazídico ou furosemida. Porém, também tem outras opções, amlodipino, espironolactona, que é aquele triângulo que eu sempre gosto de mostrar, né? Eu sempre vou mostrar isso aqui, porque é aula minha de hipertensão, de DRC, IC, porque isso aqui, você vai lembrar de mim quando formar nesse triângulo aí, tá? É o paciente que tem hipertensão, a primeira medicação que você vai iniciar está nesse triângulo, tá? Quer iniciar um IE cobrar? Pode. Quer iniciar um diurético? Pode. Bloqueador de cálcio? Pode, tá? A diretriz vai te falar que o paciente negro é melhor iniciar um bloqueador de canal de cálcio, um amlodipino. A diretriz vai te falar que o tiazídico, ele pode aumentar a glicemia, colesterol. O Jair até fala, né, que ele mexe no libido, que ele não passa para ninguém, mas é um medicamento muito bom, tá? Eu prefiro iniciar sempre com IE cobrar, preferência o BRA. O que é que eu faço? Inicio com BRA, com losartan. Eu posso fazer 50 miligramas de manhã ou 12 em 12. Não melhorou, associo um tiazídico. Um hidrocloro, 25 miligramas dia. Ah, Rodrigo, a furosemida. Furosemida, se o paciente tiver edema. Aí eu boto a furo. Se não, prefiro o tiazídico. Porque a furosemida, meia vida dela é curta, 4 horas. Então, você deu agora 8 da manhã, meio-dia já passa o efeito. Tiazídico não. Demora 18 horas a minha vida dele, né? Não melhorou, associe o terceiro medicamento. Um bloqueador de canal de cálcio à noite, amlodipino, nifedipino. Não melhorou, quarto medicamento, espironolactona. Não melhorou, hipertensão refratária, tem outros. Um de ação central, a clonidina, vasodilatador direto, hidralazina. Beta-bloqueador, eu não uso para hipertensão, tá? Eu uso em paciente com IC. Para hipertensão, não controla muito bem a hipertensão beta-bloqueador, não, tá? Então, gravem esse triângulo aí que vocês vão usar para a vida toda, certo? Aqui é o trecho da diretriz, né, para falar que é proscrito você associar IECA com BRA. Não pode. Isso aumenta a mortalidade, piora a função renal, aumenta o potássio sérico. Então, é proscrito você botar lá losartan, número 1. Número 2, enalapril. Ah, fiz isso para controlar a proteinúria, melhor a proteinúria. Não pode, tá? Aumenta a mortalidade, é proibido. Igual eu falei do beta-bloqueador também, né? Além da hipertensão, cuidar da IC. Se o paciente tiver, por exemplo, assim, uma IC por causa de hipertensão, né? Fez lá uma hipertrofia do miocárdio, uma fibrose miocárdica ali, você deve controlar a IC, por quê? Se eu não controlo a IC, teoricamente não chega mais sangue no rim, meu rim vai piorando, síndrome cardiorrenal, tá? Então, toda IC, eu tenho que manejar bem o IC para que eu não tenha uma DRC, tá? Então, além da hipertensão, uma IC. Gente, quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Senão, eu continuo. Então, beleza. Diabetes, tá? Então, além da hipertensão, vocês viram lá que 35% dos pacientes com DRC são hipertensos e 30% é por causa de diabetes. Então, 65% dos pacientes com doença renal crônica ou hipertenso é diabético. Então, eu tenho que controlar bem essas doenças, certo? Então, isso é uma curva glicêmica que a gente tem que fazer no paciente também, tá? Mas, além da curva glicêmica, também pedir HB glicada, né? Hemoglobina glicada. Não me venham pedir só glicemia de jejum. Glicemia de jejum, já falei várias vezes, se o paciente fizer na semana uma dieta, ela pode vir falseada. HB glicada reflete os últimos 3 meses, né? Meia vida da hemácia, e é mais indicada para você pedir. Manter um HB glicada menor que 7 nos pacientes, tá? É diferente quando o paciente já é diabético, diabético menor que 7, do diagnóstico para HB glicada, tá? O diagnóstico está aqui. Uma menor que 5,7 é normal, é 5,6. 5,7 a 6,4, diabético, tá? E acima de 6,5, ou pré-diabético, acima de 6,5, diabetes. Então, isso é para diagnóstico.
Então, o valor de corte é 6,5. Se o paciente já tiver diabetes, manter ela menor que 7, tá? Então, isso é rigorosamente uma diabetes bem controlada no paciente renal crônico, tá? Tem que estar menor que 7 HB glicada. Aqui só para falar, né? Isso aqui é da diretriz de diabetes, você tem as fases da diabetes. Se o paciente tem uma DRC e começou a ter diabetes, começa iniciando metformina, né? Que é uma biguanida, vai aumentar a captação de glicose pelas células. Se, por exemplo, você iniciou a metformina e não melhorou, tenta fazer o seu pâncreas trabalhar um pouco mais, associar ela com o quê? Com secretagogo, com sulfonilureia, glibenclamida, glicazida. Não melhorou, considera uma insulina noturna. Não melhorou, insulina plena, tá? É meio que o tratamento de acordo com as fases da diabetes. Esse aqui é um quadrinho, gosto bastante, tá? Está no tratado de nefro. Então, vamos lá. Olha como é importante estadiar o paciente com DRC. Se meu paciente tiver metformina, o rim dele tiver até 60%, ele pode utilizar a dose habitual. Se não me engano, a dose máxima de metformina por dia é 2.500 miligramas, tá? Se ele tiver estágio de 59% a 30%, corrige a dose pela metade. Abaixo de 30, não se usa metformina. Por quê? Risco de acidose lática. Igual eu falei, glibenclamida Downil, se o rim está abaixo de 60%, já não utiliza. Medicamento muito bom, glicazida, uma sulfonilureia, né? Secretagogo. Posso utilizar ela em qualquer estágio da DRC, tá? Vamos lá para outro aqui. O Victoza, a pessoa está usando muito aí para emagrecer, né? Que não é mais para diabetes, a pessoa para emagrecer. Victoza, se eu tiver o rim funcionando abaixo de 30%, não posso utilizar, né? Importante isso aí. Já a insulina, posso utilizar em qualquer fase, porém teria que corrigir abaixo de 30%. Um medicamento aqui, o Forxiga, né? Que é o dapaglifosina ou a empaglifosina, que é aquele remédio que inibe SGLT1, glicosúrico. Abaixo de 60% eu não posso utilizar, por quê? Se é um medicamento que tem ação renal, não é que eu vou utilizar um medicamento de ação renal no rim que não funciona, né? Então, você também não utiliza em paciente DRC. Então, é bem interessante essa tabela aqui, tá? Gravem ela aí. Quando for atender um paciente que tiver DRC e for diabético, veja que medicamento que ele vai utilizar, que ele utiliza, que a gente pode ter que trocar ele, tá? Volta para cá. Beleza. Esse quadro é bem interessante. Por quê? O que é que ele fala? Em 10 anos, qualquer um de nós, qualquer um, né? Eu falto muito para chegar lá, estou com 18 anos, daqui, uns 22 anos para frente. Quando passa dos 40 anos, o rim passa a funcionar menos 6,5% a cada 10 anos. Ou seja, em torno de 0,4% a 1,2% ao ano. Se o cara for hipertenso, esse rim vai deixar de funcionar ao ano 1 a 2%. Se for diabético, pode chegar a 8%. Então, olha o tanto que diabético perde rápido a função renal. Se for um diabetes controlado, esse paciente vai perder em torno, por ano, de 2 a 8%, tá? Então, ou ele controla muito bem a glicemia dele, ou esse paciente vai para hemodiálise. Hipertenso também, tá? E se passar dos 40 anos, então a coisa mais normal que tem é um idoso de 80 anos com rim 50%, 60%, porque isso é da idade, certo? Direto eu pego lá, o cara com a creatina normalzinha, 0,8, aí mandaram para mim, que é pedido para o idoso de 85 anos, fazer um piercing, colher urina 24 horas. Aí veio lá, piercing 50, aí mandaram para mim, 50, para pessoa de 85 anos, queria eu chegar lá na cidade e com esse piercing. Totalmente normal e esperado para a idade, tá? E por que que eu devo fazer restrição proteica? Por que eu falo tanto, reduz a carne vermelha, né? Eu não sou nutricionista, não pergunte quanto eu vou passar para o paciente para comer de grama ao dia de carne, eu peço para ele reduzir. Comer duas vezes na semana, 3 vezes. Eu não vou ficar, você coma 1 grama de carne ao dia, sei lá, eu não sei nada disso, né? Eu peço para ele reduzir, tá? Alguém botou no bate-papo aí, se ele quiser falar, pode falar. Ô, professor, Hum. não fui eu que coloquei no bate-papo, não, mas uma dúvida. A gente sempre vê falando sobre carne vermelha, né? Mas, de forma geral, quando a gente tipo, orienta esses pacientes, a gente considera ingesta proteica de diversas fontes ou isso está restrito mesmo à carne proteica? Porque de qualquer forma, a carne vermelha
Porque, de qualquer forma, a gente vai ter aquele metabolismo proteico, né? E a geração de Porque não tá aqui. excretas. Pronto. é, Aqui, ó. Proteína de alto valor biológico, né? Então, é igual eu te falo, Edmila, eu não entendo de nutrição, essas coisas, né? Mas o que, desde que eu comecei a estudar isso, eu entendo, né? É que a carne do boi, a carne vermelha, ela é essa proteína de alto valor biológico. E que o frango, o hum, peixe, teoricamente, não seria essa proteína de alto valor biológico. Seriam também proteínas, mas mais leves, certo. né? Então, ela não geraria Uhum, sobrecarga hídrica, sobrecarga proteica no paciente. Então, eu oriento meu paciente entendi. assim, a comer carne uma vez na semana, duas, e o resto frango e peixe, tá? Tem paciente meu que Entendi. tira Porque eu tudo. fiquei justamente com essa dúvida. Porque É, vai ter metabolismo, né? E com geração das excretas nitrogenadas, né? De qualquer exato, forma. exato. Eu também tinha essa dúvida, né? Eu entendo isso como proteína de alto valor biológico. E aqui na região, né, Certo. tem muita gente, assim, da região sul, que tem esse hábito de comer muita carne vermelha, é difícil tirar. É muito difícil mesmo. Uhum. E aí Tá, pergunta obrigada. quais são as razões, né, que justificam o emprego dessa dieta. Ele fala que quanto mais carne vermelha você come, mais a quantidade de proteína, isso inclui também um pouco do ovo também, né? Você diminui a sobrecarga sobre os néfrons, melhora a sensibilidade à insulina, reduz o estresse oxidativo renal, melhora a proteinúria, reduz o nível de paratormônio. Então, são 11 coisas aqui que falam. Mas, gente, não é para ser vegetariano, vegano, não, tá? Pode comer carne vermelha. Não é para comer todo dia. Não estou falando para ser vegetariano, não, certo? Não pode comer. Rodrigo, Ah, uma dúvida, qual seria a meta pressórica ideal para manter um paciente que já tem hipertensão? Porque, assim, a gente vê muito caso do paciente apresentar hipertensão, porém não consegue abaixar de 13 por 7, 13 por 8, e fica nessa taxa. Seria ideal eu aumentar a dose ou mudar a medicação, ou se eu deixar 13 nesse valor, eu posso estar prejudicando esse rim a longo prazo, ou eu tenho que diminuir o valor, ou eu posso deixar? vamos lá. É assim, o paciente hipertenso com doença renal crônica, você tem que olhar a proteinúria 24 horas nele, a microalbuminúria, tá? Se o paciente tiver proteinúria, mandatoriamente esse cara tem que manter uma pressão menor que 125 por 75. Se ele não tiver proteinúria, menor que 130 por 80, tá? É aceitável essa pressão. E isso até então, que está cada vez reduzindo mais. Aqui até tal, 14 por 9, mas não é mais 14 por 9, tá? Está cada vez reduzindo mais. Hum, bom. Esse valor aqui de menor 14 por 9, se não tiver albuminúria, né? Se menor que 13 por 8, se tiver albuminúria, isso aí já está elevado, né? Hoje em dia, deixa eu ver se está aqui atrás. Se tiver proteinúria, é isso aqui que a gente segue. Manter uma pressão menor que 12,5 por 7,5, se não tiver menor que 13 por 8,5, tá? Então, é realmente uma pressão rigorosamente. Muito comum o paciente chegar e falar, não, doutor, minha pressão tá boa, eu falei, tá quanto? Não, 14 por 9. Mas o senhor tá alta. Ele, mas era 20, era 21. Então, ele acha que tá boa mediante o que era. Mas eu realmente tenho que trazer essa pressão com os valores mais rigorosos, né? Se tiver proteinúria menor que 12,5 por 7,5, se não tiver 13 por 8,5. Beleza, obrigado. Eu gosto muito do MRPA, né, que é isso aqui, tá? Às vezes o paciente só tem que o PSF fecha às 5 da tarde, né? Então é difícil medir a pressão. Então eu considero AMPA. Se o aparelho for bom, novo, estiver calibrado, eu considero sim, certo? Eu não gosto de pulso. O de braço é mais confiável. O de pulso não é muito confiável, não. Então, aí está isso aqui, né? De acordo com o estágio do RC, 1 ou 2, 3, orientar o paciente a comer tantas gramas quilo dia de proteína. Eu não faço nem ideia de quanto é isso converter para a quantidade de carne por dia, então só peço para reduzir e procurar um nutricionista, tá? Não é minha área, então eu não me meto nisso aí. Outra coisa para controlar, dislipidemia, né? Principalmente o LDL. Aí tem uma controvérsia no tratado de nefro, tá? Aqui os medicamentos, né? Civastatina, ciprofibrato. O tratado de nefro, ele traz uma fisiopatologia, né? Você controlar a dislipidemia, você controla essa progressão da DRC, porque a dislipidemia pode causar lesão em célula endotelial, mesangial e podócito. Fizeram um estudo recente, que foi um pouco criticado esse estudo,
e falou que a simvastatina e o ezetimibe não retardou a progressão do DRC. Porém, foi muito criticado, tá? Porque existe fisiopatologia da dislipidemia piorando a DRC, então, até então, a gente tem que combater, sim, essa dislipidemia, tá? Porque quanto maior o colesterol, mais vai ter lesão podocitária, proteinúria, piora da função renal, tá? Então, gente, quando eu falo de colesterol, entenda, é muito comum você ver em qualquer lugar, aí, tanto médico como estudante, se atentar muito ao colesterol total. Se atentem ao LDL, tá? O LDL é o grande perigo para o nosso organismo, placa de colesterol, lesão renal. Baseado no LDL, na categoria de risco, eu vou saber qual é o meu alvo de LDL. Então, aqui, ó, tá aqui dislipidemia. Isso aqui é aquele manual de cardio que eu mandei para vocês. Isso aqui é um risco muito alto para evento cardiovascular, um IAM, um AVC, tá? Risco muito alto se o meu paciente por si só, vou passar o próximo slide, ele for um DRC, tá aqui, ó, um DRC estágio 3A ou 3B, ele, desculpa, um DRC aqui em cima, menor que 30, 4 ou 5, o cara pode não ser diabético, não ser hipertenso, não ter tido AVC nem infarto, só por ele ser DRC estágio 4, esse paciente é um risco muito alto de infarto e AVC, tá? Só por ser DRC. Então, como é que eu não vou controlar o LDL desse cara? Tem que controlar, tá? Se o cara for uma DRC estágio 30 a 59, que é estágio 3A ou 3B, só por isso é risco alto para doença cardiovascular. Então, tá aqui, ó. Uma DRC classe 4 ou 5, eu tenho que manter o LDL bem rigoroso, ó, abaixo de 70. Se for um DRC estágio 3, por exemplo, 70 a 100. Então, tem que pedir o LDL, tem que controlar o LDL do paciente, tá? Aqui, um quadro que é bem interessante, das potências das estatinas, né? Então, você vê que a simvastatina, o único bom dela é por ela ter na rede de saúde, né? Porque, assim, ela não é muito potente para baixar colesterol, certo? Não posso associar a estatina de 40 com a lodipina, certo? Lembrar que simvastatina pode também provocar rabdomiólise. Eu gosto muito da rosuvastatina, baixa bem o LDL, né? E a atorvastatina também é boa, certo? Então, a rosuvastatina é a mais potente em redução de LDL. Tá? Combater também a obesidade do paciente, mecanismo indireto, né? Uma diabetes, hipertensão, ou mecanismo direto, quanto mais o paciente é obeso, mais aumenta a pressão no capilar glomerular, tá? Igual o mecanismo de hipertensão. Então, eu posso ter uma diabetes, hipertensão, o cara ser obeso, ou direto, né? Aumentar lá uma hipertensão glomerular. Isso é muito ruim. Então, tem que combater a obesidade também, certo? É difícil fazer o paciente parar de fumar, ainda mais quando é um idoso de 80, 90 anos. Eu não vou falar para o cara que está com 80 anos, 90 anos, parar de fumar, né? Já fumou a vida toda, mas se ele tem 40 anos, 50, tem que parar de fumar, certo? Porque a mesma coisa também gera hiperfiltração glomerular, perde proteína, certo? A mesma coisa, tá? Então, abandonar o tabagismo. Isso aqui eu vou passar, gente, porque é mais você falar para o paciente, ó, você tem que perder peso, você tem que parar de fumar, tá? Então, é mais isso mesmo. Outras recomendações, batido que eu sempre falo, não tomar anti-inflamatório, tá? Por que não tomar anti-inflamatório? O AINE causa vasoconstrição da ferula aferente, que chega no rim. Tem uma substância aqui, vasodilatadora, chamada prostaglandina. Se eu bloquear ela, eu faço vasoconstrição, que o AINE faz isso, né? Ele inibe a COX, inibe a prostaglandina, a PGE2, e aí o meu rim fica, teoricamente, com a redução do fluxo sanguíneo. Se reduz o fluxo sanguíneo, reduz a taxa de filtração glomerular. Isso é muito ruim, tá? Então, tá aqui a torneirinha, né? Substância vasodilatadora tá aqui, ó, PGE2. Se eu bloquear ela com AINE, eu fecho essa torneira. Se eu fechar a torneira, não chega sangue no meu glomérulo, tá? Então, isso é muito ruim. Uma vasoconstrição é muito ruim, tá? Então, não tome anti-inflamatório. Aqui é uma listinha que eu passo para meus pacientes, né? Evitar os de AINES, nimesulida, profenide, diclofenac, tocilaxa. E quando eu chego lá, eu falo, se eu tomar algum remédio para dor, anti-inflamatório, não, doutor, tomo não, tal. Aí eu falo, ó, você não vai poder tomar isso aqui. Ah, doutor, esse tocilax eu tomo. Porque o paciente às vezes não sabe que é anti-inflamatório, né? É uma combinação. O que é que eu passo para ele? Aqui embaixo, ó.
dipirona, paracetamol, buscopan, Dorflex. Então, todo paciente meu sai com esse consultório, certo? Controlar a anemia, o paciente a partir do estágio 3, 4 da DRC começa a ter anemia, certo? Então, tá aqui, ó, um HB bom de 15, né? Porém, meu paciente com DRC, eu não tenho que levar esse HB do paciente para níveis normais, 13, 14, por quê? O paciente doente renal crônico já é inflamado. Então, se eu aumentar a hemoglobina, eu aumento a viscosidade sanguínea. Quanto mais o sangue viscoso numa circulação inflamada, aumenta o risco de infarto. Então, um alvo de hemoglobina para o meu paciente, DRC, é 11 a 12. Tá ótimo. Eu não passo disso porque eu aumento o evento cardiovascular, tá? E qual é o motivo da anemia? Principalmente dois, né? O paciente vai perdendo a função renal, ele pode desenvolver o quê? Queda da eritropoetina, que é um hormônio precursor das células vermelhas, das hemácias. A eritropoetina é produzida no rim. Ela vai produzir células vermelhas. Se o rim não está funcionante, reduz a eritropoetina, tá? E outra coisa, como o paciente é inflamado, ele é inflamado, libera mais epsidina no fígado. A epsidina vai no intestino e bloqueia a absorção de ferro, da anemia ferropriva, tá? Os dois mecanismos aí da doença renal crônica no paciente com doença renal crônica. Então, você pode ter que repor a eritropoetina no paciente, tá? Para poder melhorar a anemia, ou repor ferro, caso ele tenha deficiência de ferro, tá? Pode dar também folato. Oi? Os pacientes que fazem hemodiálise, eu tolero uma hemoglobina a partir de quanto? Eu posso tolerar uma hemoglobina mais baixa até? É Ana, né? Isso. Ana, todo paciente com DRC, ele vai ter anemia geralmente no estágio, quando entra no estágio 3 ali, 30 para baixo. Isso aí, ele já está aqui, ó, igual tá essa figura, bem inflamado, cheio de interleucinas, linfócitos. Então, esse paciente já aumenta o risco cardiovascular. Você viu aqui naquela imagem que você do LDL, que o paciente estágio abaixo de 30, está aqui, ele é um risco muito alto de evento cardiovascular por essa inflamação. Então, já a partir do estágio 30, esse paciente eu já tenho que manter o HB entre 11 e 12. O meu paciente que faz hemodiálise, ele vive com HB de 8, de 9, sem sintomas, tá? Se o cara está com HB de 9, sem sintomas, eu não faço nada. Eu mantenho aquele 9, aquele 10. Eu não tenho que automaticamente levar para 11 e 12, entendeu? Agora, quando abaixo de 8, de 7, aí eu já entro com eritropoetina para subir, tá? Mas, às vezes, o cara está com 9 em hemodiálise, eu mantenho, eu não faço nada. Porque se eu aumentar... Mas no, Ah, mas no caso, por exemplo, esse cara aí de 8 e 9, ele precisa fazer hemodiálise. Eu entro com eritropoetina e faço concentrado de, tipo assim, é abaixo de 7, né? Eu entro com eritropoetina antes de fazer hemodiálise e faço concentrado de hemácias, ou para ele, para esse caso de hemodiálise, só a eritropoetina seria o suficiente? só a eritropoetina é suficiente. Ela não vai aumentar no mesmo dia, ela vai aumentando progressivamente, sabe? 2 semanas, 3. É igual você falou, a transfusão de hemácia só conclui só com HB abaixo de 7. Aí você passa, né? O sangramento ativo. Mas se o cara tem HB de 8, de 8,5, 9, você quer levar ali para 10, para 11, entra com a eritropoetina, faz 3 meses só, né? E pronto. Você Tá bom, transfere, obrigada. né? Beleza. Então, anemia é isso, eu posso passar tanto a eritropoetina com sulfato ferroso, tá? Lembrar, gente, que direto eu vejo alguns médicos passando sulfato ferroso via oral para paciente com DRC. Não adianta, gente. Se o cara está inflamado, eu vou passar um remédio que tem absorção gástrica. Se a epsidina está bloqueando a absorção de ferro, não tem como, não vai melhorar. Então tem que ser ferro endovenoso, tá? Noripurum. Não adianta passar sulfato ferroso via oral para paciente DRC, porque não adianta. Está inflamado, a epsidina vai bloquear, não vai absorver, tá? Tem que ser endovenoso. Tem também folato e complexo B, né, que a gente passa quando tem megaloblástica. Beleza. Coisa muito importante, vitamina D. Eu sei que meu paciente doente renal crônico, eu posso tomar o sol que for, mas a vitamina D só é ativada no rim, tá? Eu tomo sol, outra da dieta, consumo vitamina D, mas ela precisa do rim para virar calcitriol, 1,25 de hidroxivitamina D. Então, se o rim não está funcionante, ele pode passar o dia todo no sol, ela não vai ser ativada. Então, tem que suplementar o paciente, né, com vitamina D ativada, certo? Então, é muito comum o paciente com doença renal crônica
ter deficiência de vitamina D, porque ele toma o sol, pega na dieta, mas ela não é ativada, porque o rim não está funcionando, tá? E aí, se a pessoa não tem vitamina D suficiente, não reabsorve cálcio. Essa não reabsorção de cálcio pode gerar uma fragilidade óssea, doença mineral óssea, o paciente tem fratura, tem queda mais fácil, fratura mais fácil, e aí chama doença mineral óssea. Então, se eu tenho vitamina D baixa, não reabsorvo cálcio, minha paratireoide entende, opa, estou precisando de mais cálcio. Começa a comer o osso para tentar jogar mais cálcio na circulação. E é um círculo vicioso. Vitamina D baixa, cálcio baixo, PTH vai, ó, e aumenta, porque a paratireoide quer mais, quer, entendeu? Tem cálcio baixo, tem que jogar cálcio na circulação. Como é que ela joga cálcio na circulação? Ó, osteoblasto, osteoclasto, osteoblasto, osteoclasto. E vai dando o quê? Comendo o osso do paciente. O paciente vai ficando cada vez mais com o osso frágil, tá? Isso chama doença mineral óssea da doença renal crônica. É um hiperparatireoidismo secundário que a gente chama, tá? Isso em estágio avançado, DRC classe 4, principalmente, 4 e 5. Controle do ácido úrico, né? Então, já falei para vocês que um dos fatores de progressão da DRC é o ácido úrico aumentado. Eu dou qual medicamento? O halopurinol. Então, tem que pedir ácido úrico para o paciente. Pedir para reduzir carne vermelha, tomate, feijão, cerveja, essas coisas, certo? E para finalizar a aula, antes de eu falar de algumas questões de residência, o que eu oriento no meu consultório? O senhor deve beber mais água. Então, sempre comparo o rim igual um carro. O carro profissional precisa de quê? De combustível, gasolina. O rim precisa de quê? De água, né? Reduzir pela metade o consumo de carne vermelha. Já falei para vocês muito isso aí. Uma dieta com pouco sal. Quanto mais sal, aumenta a pressão no paciente, né? Combater a obesidade, atividade física, controle da pressão, da glicemia. Tem uma fruta que é proibida, chamada carambola, tá? A carambola gera uma toxina chamada carambotoxina, que além de confusão mental, também provoca lesão tubular renal. Evitar o tabagismo, né? A hipercalemia, evitar a banana e evitar o que eu já falei, os anti-inflamatórios. Então, são minhas orientações gerais para o paciente no consultório, tá? Se ele for estágio 1 ou 2 da DRC, ele tem que voltar com 3 a 6 meses. Se for estágio 3, 1 a 3 meses, 4 e 5 mensalmente, tá? E exames é baseado no que eu já falei, né, gente? Na aula toda. Pedir colesterol, pedir glicemia, HB glicada, ácido úrico, hemograma, ureia, creatinina, clírice. Então, são coisas que a gente vai pedir baseado na aula que eu dei hoje, de coisas que podem piorar o rim, tá? Para finalizar a aula, eu vou colocar algumas questões de prova de residência, tá? De doença renal crônica. Você vai ver que após a aula de hoje é bem tranquilo resolver ela, certo? São 7h34, estou no tempo, já já acaba. Então, questões de DRC. Olha que questão tranquila. Mulher de 60 anos, chega ao ambulatório de clínica médica. O médico residente, na avaliação, deseja fazer a estimativa da filtração glomerular do paciente. Considerando o desempenho das diferentes formas de avaliação, o resultado mais acurado é dado pela... Ele quer saber qual é a melhor equação para o paciente, tá? Renal crônico. Essa KDPI, Ecocroft, relação albumina-creatinina, MDRD, é uma depuração de creatina em 12 horas, não é 12 horas, é 24 horas, tá? Qual é o melhor aqui? CKD-PI, né, que eu falei para vocês. Então, se você errar uma questão dessa na prova de residência, já passa um 100 na sua frente. E aí pode ficar para o próximo ano e estudar mais, tá? Mais uma questão, também do SES de Pernambuco, né? O pessoal gosta muito de nefro. Uma senhora de 68 anos, pesando 80 quilos, procurou consulta no ambulatório de nefro, pois tinha uma diurese de 500 ml em 24 horas. Ó, tinha uma diurese reduzida. E traz exames com creatina sérica de 2, ureia de 78. Qual é o valor do clírice creatina estimado pelo Cockcroft-Gault? Gente, é uma questão dada. Você só erra essa questão se você não souber matemática, tá? Qual é a fórmula do Cockcroft-Gault? 140 menos a idade vezes o peso sobre creatina vezes 72. Porém, como é mulher, tem que multiplicar por 0,85, tá? Essa conta aqui, sem multiplicar, ela dá 40. A pessoa vai e marca 40. Porém, tem que multiplicar por 0,85. Aí a conta, quando você multiplica por 0,85, vai dar 34. Não dá para você, tá, errar uma questão também dessa na prova.
questão dada, certo? Muita gente erra, infelizmente, e aí ou passa na sua frente, tá? Outra questão, essa questão controversa, tá? Questão que, para mim, ela foi anulada, na verdade, teve recurso para anulada, UniOeste. Dentre as causas de doença renal crônica dialítica, atualmente no Brasil, as 3 primeiras em ordem decrescente de prevalência são, eu falei o quê? Hipertensão 35%, hipertensão 35%, diabetes que era 28,8% para 30% hoje, e o próximo, glomerulonefrite crônica. Ela não tem em nenhuma dessas alternativas. Ela traz na letra D o quê? Diabetes, hipertensão e glomerulonefrite crônica. Se isso aqui fosse nos Estados Unidos, a questão era certa. Como é no Brasil, a questão não está certa. Entrou com recurso, ela foi anulada, tá? Porque o certo seria hipertensão primeiro, diabetes segundo. Então, questão teve recurso e foi anulada. Outra questão, uma questão de R3, né, de clínica, 2016. O estadiamento da DRC é importante ferramenta para planejamento do manejo, avaliação de risco para progressão e complicações. Concordo. Você vai estadiar para ver qual a sua conduta, né? Medicamentos, restrição de proteína. Que parâmetros são utilizados para estagiar um DRC? Então, tá lá. Taxa de filtração glomerular. Aí ele repete taxa de filtração glomerular, né? E-albuminúria, E-proteinúria, E-débito urinário, e variação da creatinina. Gente, tratado de nefro, eu falei, a melhor escala é aquela, né? Onde você vê taxa de DRC de acordo com a taxa de filtração glomerular e vê albuminúria para ver risco de progressão da DRC. Então, quando você vai saber se o seu paciente quer estadiar ele e risco de progressão para DRC, é albuminúria, não é proteinúria, tá? Então, letra correta, B. Questão também muito fácil. Só mais 2 questões já termina. UPE 2020. Pacientes com doença renal crônica devem receber orientações nutricionais para a prevenção de complicações da doença. O consumo de qual dos alimentos abaixo deve ser proibido para o paciente renal crônico? Feijão? Não. Batata? Não. Laranja? Não. Aí vem carambola e carne de boi. Carne de boi é para reduzir, não é proibido. Proibido o consumo de carambola. Tá aqui, ó. Redução de consumo de carne vermelha e é proibido carambola, tá? Letra certa, letra D. Questão também muito fácil. Acho que é a última ou a penúltima. Mais uma questão, tá? Em um paciente com insuficiência renal crônica, a ocorrência de anemia deve-se principalmente a, vamos lá, perda gastrointestinal insensível? Não. Deficiência de ácido fólico? Não. Deficiência de ocupação de vitamina D? Não. Vitamina D está ligada à reação de cálcio. Deficiência na produção de eritropoetina? Sim. Questão facílima, né? Inibição da medula óssea, nível alto de ureia, nada a ver, tá? Questão muito fácil. Principal causa de anemia na DRC? Deficiência de eritropoetina, tá? Segunda causa, liberação de hepcidina pelo fígado. Então, letra fácil, D, tá? Última questão, Sérgio Goiás. Uma questão tão fácil. Um paciente com doença renal crônica policística autossômica dominante levou para o seu nefro um exame de função renal, creatina de 28%, tá? Esse paciente é classificado como Q. De 15 a 29, o paciente é DRC estágio 4, tá? Tá aqui, ó. Letra C, tá? Questão tão fácil essa questão, se errar, estude próximo ano, tá? Aí a nossa clínica de hemodiálise, né? Que inauguramos agora, já está funcionando. Essa foi a aula de hoje, deixa eu interromper a gravação.